Graça e paz, abençoados. Voltando aqui, todos iremos para o inferno, parte 4, parte 5, né? Vamos em 1 Corinto, capítulo 15. 1 Corinto, capítulo 15. No capítulo 15, Paulo confirmando o livro de Apocalipse, o livro de as palavras do João Apocalipse, vamos lá. E ele vai confirmar sobre a morte. No capítulo 53 ao 58. 53 ao 58. Vamos ler do 52, diga aqui. Do 51, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 ao 58. Eis que vos digo um mistério. Paulo relatando aqui, né? Um fato espiritual. Quando ele fala mistério, é um fato espiritual, no mundo espiritual. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui Paulo está usando a palavra todos. Todos. Todos seremos transformados. Então, Paulo está falando de nem todos dormiremos. Paulo está falando que ao partir da vida deste corpo, que nem todos estaremos dormindo separados de Deus. Que alguns, ao fechar os olhos para esta vida, já estarão com Deus na outra vida. Mas ele fala aqui, que outros vão continuar em dormência, em separação de Deus. Esse dormir aqui, Paulo está relacionando a separação de Deus, de morte. Morte espiritual. Então, agora, Paulo está falando uma linguagem espiritual. Mas nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. Então, todos, ímpios e justos, serão transformados. O que é ser transformado, irmão Paulo? É a alma receber um corpo igual a este. Um corpo celestial, um corpo espiritual. Todos sofreremos transformação na nossa morte. Vamos receber um corpo igual, mas de forma incorruptível. Um corpo adâmico antes do pecado. Um corpo como o de Cristo na ressurreição. Cristo ressuscitou com o mesmo corpo, mas incorruptível. Diz aqui, no verso 52, no momento, olha o que acontece na morte. E aconteceria no período de Paulo também. No momento, no abrir e fechar dos olhos, que não abrir, por que abrir? Paulo está dizendo que abrir. Quando morremos, não fechamos os olhos? Mas ele está falando na linguagem espiritual, vinda dos céus. Para Deus, nós, aqui, abrimos os olhos. No abrir e fechar. Nós fechamos os olhos para esta vida. Para Deus, nós abrimos os olhos, porque quando você morre, a sua natureza espiritual se vê com Deus, ela se vê aberta, com os olhos abertos, você se vê com Deus. Então é abrir e fechar os olhos para esta vida, você não vai ver mais nada nesta vida. Nada tem ligação, como está escrito em Eclesiastes. Não tem mais relação nenhuma, nem o amor, nem o ódio em relação a esta vida existe. Não existe, não deixa de existir para outra vida, mas para esta vida não tem manifestação de amor, de ódio, nada. Para esta vida não tem mais ligação. Então por isso que Paulo diz, no abrir para Deus, né, que é a passagem da alma desta vida para outra vida, e fechar os olhos para esta vida, ante a última trombeta. O que é essa última trombeta? É o momento da transferência da alma, né? Da transladação da alma para o mundo espiritual. Porque a trombeta soará e os mortos
ressuscitarão incorruptíveis. Você está vendo? Os mortos, todos, está no plural, todos, tanto justos como ímpios. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, todos seremos transformados. Convém que isso que é corruptível, ó, o corpo físico, se revista, seja transformado em incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. Então, será o mesmo corpo? Não. Não é o corpo físico, mas um corpo transformado a partir deste corpo. Teremos um corpo igual a este, mas um corpo sem defeito, sem corrupção. Quando o que é incorruptível, que é o corpo físico, se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Que morte é essa? Morte física? Sepultura? Sepultura? Que inferno é esse? Não. Onde está? Tragada foi a morte na vitória. Essa morte é morte espiritual, a segunda morte. Então, aqui no caso aqui de Paulo, ele está relatando a primeira morte, né? Que é a separação de Deus. Tragado foi a morte na sua vitória. Paulo está relatando a primeira morte, que é a separação de Deus, a condenação adiana. Onde está a morte? Agora Paulo está desafiando a morte. Onde está a morte? O teu aguilhão, a tua força, ou a tua vitória. Onde está o inferno? A tua vitória. Então, a morte e o inferno agora não prevaleceram mais diante da ressurreição de Cristo. Essa condenação foi tirada, a condenação adiana. É isso que Paulo está mostrando aqui. Essa é a primeira morte que Paulo está relatando, que foi vencida. A morte adiana, né? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então o inferno, que era a separação, né, foi tirado. Ora, o aguilhão da morte, a força da morte, foi o quê? A força da morte foi o quê que Paulo está dizendo? O pecado. Pecado de quem? De Adão. E a força do pecado era o quê? A lei. Vê que do período de Adão até a cruz prevaleceu a lei. Então, pela condenação adiana, a lei condenava o pecado adiano e fez com que a morte prevalecesse. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Pela ressurreição, Jesus ele vence a morte. Vamos confirmar essas palavras aqui, abençoados. No livro de... Vamos confirmar agora no livro de Oséias. Oséias também já falava sobre isso. Você está pensando que a palavra inferno, como eles estão ensinando aí, que só existiu a partir de agora, eles estão dizendo aí que a palavra inferno, né, relatado, só foi colocada a partir da tradução do grego, né? Então vamos ver aqui se isso é verdade. Oséias capítulo 13, aos que usam argumentos sórdidos aí para poder tentar ludibriar o seu entendimento. Olha o que diz aqui em Oséias, um dos últimos profetas. Olha o que Oséias diz. Eu os remirei da mão do inferno. Opa! Então a palavra inferno já era dita. Não, mas você vai dizer, mas inferno é sepultura. Então está dizendo que aqui não iria morrer? Então por que os homens continuam morrendo? Já que ia remir, salvar, tirar do inferno. Eu os remirei, tirarei da mão do inferno. Se você, ensinador em graça, for colocar de forma literal, então você está ensinando que ninguém morre mais no corpo físico. Porque se inferno é sepultura, de forma literal como vocês ensinam, então ninguém deveria morrer no corpo físico. Eu remirei do inferno e os resgatarei da morte. Então, que morte é essa que está sendo, já havia sido relatada antes de Jesus, pelo um dos últimos profetas, né?
é dos últimos tempos, que é Oséias, e disse que Deus iria resgatar da morte, que não haveria mais morte. Que morte é essa? Morte da separação de Deus. Essa morte aqui é o resgate da condenação adeana que haveria de ser feito por meio do Filho de Deus, o Cristo. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Ó, no mesmo sentido que Paulo diz lá. Você está vendo em 1 Coríntios 15? Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Quem é que viria trazer o arrependimento? O arrependimento viria por Cristo, pelo Evangelho. Agora vamos para você não ficar usando argumentos sórdidos ainda, né? Você pode ler também em 1 Coríntios 15, 55, que nós já lemos, né, que Paulo diz. Vamos em Isaías 25. Isaías 25, verso 8. Canal Luzes da Graça, trazendo a perfeita revelação do Pai a você. Diz aqui, ó, Isaías 25, verso 8. Aniquilará a morte para sempre. Opa, você então vai ensinar, já que você diz que morte inferno é sepultura, que é o lugar dos mortos, então você está ensinando que o homem não mais morreria, o ser humano não mais morreria, porque aqui está escrito, aniquilará a morte para sempre. Que morte é essa? Separação de Deus. Morte adeana. Herança de pecado. E assim, aqui, vírgula, e assim enxugará o Senhor, Deus, as lágrimas dos teus rostos, e tirará o opróbrio, né, a condenação do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor disse, ele tirou ou não tirou o pecado do mundo? Tirou. Mas qual pecado, qual opróbrio, qual condenação que ele tirou? A condenação adeana, a primeira, morte. Mas existe a segunda morte, dita no livro do Apocalipse, que é do pecado pessoal. Agora a alma, a morte da alma. A morte da alma. Bom, vamos prosseguir. O negócio está ficando bom. Então, a palavra inferno foi associada ao túmulo porque a morte física chegou a partir da morte espiritual. Vamos ver isso aqui. Parece que nossos irmãos, ensinadores em graça, não perceberam. Estão aí ensinando abobrinha. Gênesis 2, capítulo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. O homem morreu fisicamente quando comeu? Qual morte que Deus estava falando? Morte espiritual. Separação do Criador. E ele morre. Ele morre, tanto que aqui no capítulo 3, ele é lançado fora do Éden. Capítulo Gênesis 3, no verso 22 em diante. Então do Senhor Deus, eis que o homem, aqui o homem já comeu do fruto e deu à mulher. Então Deus sentencia ele no verso 19 a voltar ao pó. Fala agora que por causa da morte espiritual, o corpo iria morrer. Ele perdeu aquelas vestes. Então sem aquelas vestes espirituais, o corpo físico iria envelhecer, iria morrer, iria adoecer e morrer. Então agora no verso 22, o homem iria voltar ao pó, né? Que é da onde ele foi feito. No verso 22 diz assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a mão e tome da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora, fora da comunhão, fora do Éden. Éden significa comunhão com o Criador. Esse Éden é o Éden espiritual.
Então o Senhor lançou fora do Éden espiritual, da comunhão. O homem tornou-se separado de Deus. Então o Senhor lançou fora para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora do Éden, pôs querubins. Deus não permitiria que o homem voltasse a seu bel prazer. Pôs querubins ao oriente do jardim e uma espada inflamada que andava em redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o ensino de que o homem o ensino de que um anjo se rebelou no céu é errôneo, porque Deus não permite pecado. Não existe pecado lá nos céus no meio dos anjos. Porque a glória de Deus Deus é fogo inacessível, não permite, não existe restício de pecado. Vê que Deus não permitiu Adão e Eva no seu estado contaminado. Ele foi expulso do Éden. Deus ainda botou anjos para guardar para que eles não tornassem ao caminho, né? Eles foram expulsos. Agora, vamos entender, irmãos, que a palavra inferno foi associada ao túmulo porque a morte física chegou a partir da morte espiritual. E estão interligadas. Mas a primeira morte ocorreu na criação. A primeira morte foi pelo Adão, né? E foi a espiritual, a separação do Criador. Jesus nunca considerou a morte física como inferno. Morte física nunca foi considerado como inferno, mas Jesus nunca considerou a morte física como inferno, como sepultura. Jesus nunca considerou a morte física como sepultura, como estão ensinando aí. Inferno como sepultura. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Vamos confirmando isto aqui para estar saindo do engano. 9, verso 24 e 25. Diz aqui: disse-lhes, retirai-vos, porque a menina não está no inferno ou na sepultura. Já que sepultura é inferno, para eles, né, inferno é sepultura, então retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. Então aqui ela estava sendo levada para a sepultura. Então Jesus usou o estado de morte dela, dizendo que ela estava dormindo, mas dorme. Então, a morte física para Jesus era um estado de sonolência, que o homem ou a mulher podia ser chamado no momento que Deus chamasse ou o filho chamasse. Ele, no caso, chamou a menina e chamou também a Lázaro, né? Ele chamou a Lázaro. Ele chamou pelo nome Lázaro, vem para fora. Então ele chamou a alma de Lázaro de volta. Vamos ver aqui no livro de Marcos 5. Marcos também relata. Marcos 5, no verso 35 ao 43. É muita maravilha do Pai, de entendimento. Marcos 5, 35 ao 43. Estando ele ainda falando, alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Manifesta o dom espiritual, a fé. E não permitiu, verso 37, não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque por tendo feito sair, tomou consigo o pai da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando pela mão a menina, disse: Talita, ou Tabita, ou Talita cumi, que traduzido ele disse Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta. E a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E os assombraram-se com grande espanto. Tá vendo? Essa jovem de 12 anos recebeu a ressurreição. Vemos também
essa mesma passagem está no livro de Lucas, né? Lucas capítulo 8. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque eu não vou ler não para não alongar muito o vídeo. Lucas 8, 41. Deixa eu ver. Lucas 8, 41. Isso mesmo. Então, essa mesma passagem está no livro de Lucas 8, 41 ao 51. João capítulo... Vamos em João capítulo 11. Agora vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. João 11, no verso 11 ao 27, eu não vou ler não, você pode ler. João 11, do verso 11 ao 27. Veja que a morte física nunca expressou o inferno, mas sono. A morte física. Sepultura, o inferno nunca foi sepultura de forma literal, né? Era um estado de sonolência. A sepultura era um estado onde as pessoas colocavam, estavam em estado de sonolência, que foi chamado por Jesus de sono. Agora vamos ver a contradição dos irmãos que ensinam sepultura, inferno como sepultura. Vamos agora fazer cair por terra numa palavra aqui em João capítulo 5, no verso 21. Observa agora. João 5, 21. Vamos ler a palavra e vamos entender, provando a vocês que eles estão lesando você no entendimento. É só você observar. João 5, do 21 ao 29. Vamos ler. Olha o que Jesus diz. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica a quem Ele quer. Ele fez só em Lázaro e nessa menina de 12 anos, chamada Tabita, né? Acho que era Tabita, isso mesmo. Então, o que Ele fez? Ele só fez ressurreição nessas duas pessoas. Ele fez em quem Ele queria. Ele falou que assim como o Pai fazia, Ele também recebeu do Pai a autoridade para fazer das mesmas coisas. Verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. Toda a autoridade foi dada ao Filho. Todo o poder e autoridade foi dada ao Filho. E existem ensinadores em graça aí, desprezando o Jesus Nazareno, como se ele não tivesse recebido nenhuma virtude, nenhum poder, nenhuma autoridade do Pai. Ele era a representação do próprio Deus encarnado. Ele era o próprio Deus encarnado. Aí diz aqui, e também deu o Pai, a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, né? Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem está aí menosprezando Jesus Nazareno nos ensinos da graça estão cometendo um deslize muito grande, tá? Não entendeu nada da autoridade do Filho. Quem não honra o Filho, quem não honra o Jesus Nazareno, não honra o Pai que o enviou. Opa! Você está vendo como é que estão lesando vocês, estão afastando vocês da verdade? O irmão Paulo não está aqui para ser contencioso não, mas está mostrando dentro da palavra. Quem despreza o Jesus Nazareno, Jesus no período antes de cumprir a cruz, está desprezando também o mesmo Cristo, o mesmo Jesus ressuscitado, porque é o mesmo. Só que ele venceu, ele reparou tudo, mas ele é o mesmo. Ele estava sobre glória, como Jesus Nazareno, como Cristo. Agora, como Cristo ressuscitado, ele está em glória sobre glória. Então a glória é dupla, é glória sobre glória. Mas ele estava em glória? Antes, estava como Jesus Nazareno e como Cristo. Você está entendendo, abençoados? Para que todos honrem o Filho, verso 23, vamos ler de novo. Como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Você despreza Jesus Nazareno? Está aí desprezando? Né? Você fala Jesus Nazareno como se fosse um lixo, como se fosse apenas uma pessoa que foi usada e não presta mais para Deus. Então você não está honrando. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Verso 24. Na verdade, vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então,
Quem despreza a palavra de Jesus Nazareno não pode receber a vida eterna. Já não podia e não pode hoje. E não entra na condenação, mas passou da morte para a vida. Opa, que morte, que vida é essa? Passou da morte, condenação adeana, para vivificação. Os nossos irmãos ensinadores em graça estão aí ensinando vivificação, mas eles parecem que não entendem nem mesmo aquilo que ensinam. Porque se eles estão ensinando vivificação, eles têm que entender que essa vivificação foi a retirada do estado de condenação adeana para Cristo, para um espírito avivado. De um espírito morto, ou um espírito apagado, para um espírito avivado, aonde o espírito que eu falo é a alma, está de condenação, para uma alma agora avivada pelo Espírito de Deus, pelas palavras de Deus. Vamos prosseguir, diz aqui, verso 25. Em verdade vos digo, agora presta atenção, que aí vem agora os enganos que os nossos irmãos em graça estão ensinando. Vou explicar agora. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, então a hora já chegou, a partir de agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Opa, peraí, vamos explicar isso aí. Se inferno é sepultura, então aqui Jesus está dizendo que todos os mortos, todos os cristãos, todos os justos, que receberam a palavra de Cristo e abraçaram, iriam ressuscitar? É isso que ele está dizendo? Ressuscitar de forma física? Jesus está falando aqui de uma ressurreição física ou de uma ressurreição espiritual? De uma ressurreição espiritual. Então ele agora está tratando de uma ressurreição espiritual. Ele não está falando de morte física. Ó. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que aquele digo que vem a hora, e agora é, que os mortos que morte espiritual, separação de Deus, ou herança de pecado adeano, todos pecaram e mortos estão para Deus, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e mortos estão para Deus. Estou traduzindo para você. Então, e agora é que os mortos ouvirão a voz, ó, que era o estado de todos. Então está falando, aqueles que ouvirem agora a minha palavra, que eram considerados mortos, separados de Deus, os que estavam ouvindo, como é que morto vai ouvir a voz de Deus? Aqui não está dizendo que aquele que está lá na sepultura, alma não fica presa à sepultura, meu irmão. Esse ensino de alma presa à sepultura, que a alma ficava lá, não, alma não ficava na sepultura, alma é espírito, que ficava é o corpo. Então, em verdade vos digo que vem a hora que os mortos ouvirão a voz, ó, mortos, Jesus está falando aquele povo mesmo que estava ali vivo no corpo e que os que ouvissem a voz dele ressuscitariam, sairiam do estado de condenação adeana. Em verdade vos digo que a hora vem e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Lembra que Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está lá no livro de Apocalipse. E diz aqui, ó, vamos ler mais. Porque o Pai tem a vida, verso 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, ó, tem o poder da vida em si mesmo, assim também o Filho, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Por isso que ele ressuscitava quem ele quisesse. Deu-lhe o poder também de exercer juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Opa! Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Então, ele está falando agora dos que estavam em estado de condenação adeana, que haveria uma
ressurreição, o chamamento das almas para ele. E os que fizerem o bem, ó, todos, aqui mostra ímpios e justos. Vamos ver. Ímpios e justos, ovelha e bode. Os que fizeram no passado, nesta vida, o bem, sairão para a ressurreição da vida, que é o justo, que foi considerado justo no período de Adão até a cruz. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ah! Então quer dizer que os dois iriam ressuscitar por meio de um corpo espiritual? Isso mesmo, é que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Então tá vendo que os dois, ímpio e justo, ressurgindo para juízo? Aqui, ó, verso 29, vou ler de novo. Os que fizeram nesta vida, no corpo, o bem, sairão para a ressurreição da vida, vão para a glória de Deus. E os que fizeram o mal para a ressurreição, eles vão ressurgir também, os ímpios. Ó, iriam ressurgir já naquela época e vão ressurgir para a condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Eu não posso fazer coisa alguma, eu não posso impedir. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me